Ao longo da história, nós humanos domesticamos diversas espécies animais para diversos fins. Nesse vídeo a gente vai ver os nomes científicos dos principais mamíferos domesticados, o que eles significam e, principalmente, como pronunciar adequadamente seus nomes. Vamos lembrar rapidinho como identificar a sílaba tônica de uma palavra em latim. A primeira regra é que o acento nunca cai na última sílaba da palavra, a não ser que a palavra só tenha uma sílaba mesmo. Se a palavra tem duas sílabas, vai cair sempre na penúltima sílaba então. Agora, se a palavra tem 3 ou mais sílabas, o acento vai cair na penúltima sílaba se essa sílaba terminar numa consoante, ou se tiver uma vogal longa ou um ditongo, ou seja, 2 vogais. Em outros casos, o acento vai cair na antepenúltima sílaba. Comecemos então pelo nome científico do cachorro. Canis lupus familiaris. O nome significa cão-lobo familiar. A pronúncia das duas primeiras palavras é clara porque ela só tem 2 sílabas, então o acento cai na penúltima. Canis lupus. Em familiares, a penúltima sílaba é a, que em latim era uma vogal longa. Assim, a sílaba tônica precisa cair aí, e dizemos familiares e não familiares. Sempre que você encontrar um nome científico terminado em ares, a pronúncia vai ser essa. É muito comum também que o nome científico do cachorro siga permanecendo como Canis familiaris simplesmente, como uma espécie separada do lobo cinzento, Canis lupus. Agora vamos ao gato. Felis silvestris catus. O nome significa gato silvestre gato. Tanto Felis quanto Catus significam gato em latim. Você pode pronunciar o nome do gênero como Felis ou como Felis, tanto faz. Aqui, novamente, Felis e Catus têm só 2 sílabas, então só uma pronúncia é possível. Em silvestres, a penúltima sílaba é ves, que termina em consoante e, portanto, precisa receber o acento. Silvestres. Assim como com o cachorro, o nome científico do gato segue aparecendo frequentemente como Felis catus, simplesmente, tratado como uma espécie separada do gato selvagem Felis silvestris. O único outro mamífero carnívoro comumente domesticado é o furão, Mustela furo, cujo nome significa doninha furão. Com furo, não há nenhum problema em saber a sílaba tônica. Já no nome do gênero, a penúltima sílaba, te, possui um e longo. Então o acento precisa cair ali. Mustela e não mustela. Mustela furo. O nome científico do cavalo é Equus ferus cabalus, que significa cavalo selvagem cavalo. Tanto Equus quanto cabalus significam cavalo em latim. Aqui também você pode pronunciar o nome do gênero como Equus ou Equus, tanto faz. Equus e ferus só têm 2 sílabas, então, novamente, só uma pronúncia possível. Em cabalos, a penúltima sílaba é bal, que termina em consoante, e então também leva o acento, por isso cabalos. No jumento, o nome científico é Equus africanus asinus, que significa cavalo africano asno. Em africanos, a penúltima sílaba é k, e o A é longo, de forma que ela recebe o acento. Sempre que você encontrar um nome científico terminado em anus, ana, anum, dessa forma, como um adjetivo derivado de outra palavra, o acento vai cair em cima desse A. Já em asinus, a penúltima sílaba é zi. Aqui não tem consoante final e o i é curto. Então essa sílaba não pode receber o acento e ele precisa cair na sílaba anterior, justificando a pronúncia asinus e não asinus. No boi, o nome científico é Bos primigenius taurus, que significa boi original touro. Bos era um termo geral para bovídeos em latim, e taurus se referia mais especificamente ao macho, ao touro geralmente. A palavra primigenius significa o primeiro nascido, o primogênito, o original. Bos primigenius é o auroque, ancestral do boi doméstico. Aqui, Bos tem só uma sílaba e Taurus só tem 2. Então as 2 palavras têm só uma pronúncia possível. Em primigênios, a penúltima sílaba é ni, que não possui requisitos para receber o acento,
de forma que temos que pronunciar primigênios. Novamente, aqui é comum ainda vermos o nome apenas como Bos taurus, como uma espécie separada do auroch. E se você está curtindo o vídeo até aqui, deixa o seu joinha, vai! Aí temos também o zebu, que é uma subespécie do boi. Seu nome é Bos primigênios índicos, boi original índico, indiano. Em índicos, a penúltima sílaba é di, que de novo não possui requisitos para ser longa, de forma que dizemos índicos e não indicos. Sempre que você encontrar adjetivos terminados em icus, ica, icon, derivados de outra palavra, o acento vai cair na antepenúltima sílaba. O nome do zebu também pode aparecer como Bos taurus índicos, quando o boi é visto como uma espécie separada do auroch, o que não faria muito sentido considerando que o zebu e o boi doméstico comum, digamos assim, descendem de diferentes populações do auroch. O iaque tem como nome científico Bos grunniens, boi grunhinte, boi que grunhe. A penúltima sílaba, ni, tem vogal curta e não tem consoante final ou ditongo, então a sílaba tônica fica sendo gru, grunniens. O nome científico do gaial é Bos frontalis, boi frontal, boi da fronte, da testa. Frontalis tem a terminação alis, que faz a palavra sempre ter a penúltima sílaba com um A longo, e assim a sílaba tônica sempre vai cair ali. O banteng doméstico, ou boi de Bali, é o Bos javanicus domésticos, boi javanês doméstico. Aqui temos de novo os dois nomes terminados em icus, o que faz a sílaba tônica ser a antepenúltima. O nome do búfalo é Búbalus bubalis, literalmente búfalo-búfalo. Aqui o ba é curto, então o acento cai no bu. Búbalus bubalis. As ovelhas possuem o nome Ovis aries, significando ovelha carneiro. Novamente, ovis ou ovis para pronúncia é indiferente. Em aries, a penúltima sílaba, ri, de novo não tem requisitos para ser longa, então dizemos aries. O nome científico da cabra doméstica é Capra aegagrus hircus, significando cabra, cabra selvagem, bode. Capra é a palavra em latim para cabra, e hircus a palavra para bode. Aegagrus, em grego, significa cabra selvagem. Essa palavra tem ga como penúltima sílaba e novamente não tem nada aqui que justifique o acento, de forma que falamos aegagrus. Aqui, de novo, é comum acharmos o nome apenas como Capra hircus, onde a cabra doméstica é vista como uma espécie separada da cabra selvagem. O nome científico do porco é Sus scrofa domesticus, literalmente porco, porca, doméstico. Aqui também nenhum segredo nas sílabas tônicas. Domésticos tem de novo a terminação icus. Novamente aqui, às vezes, o nome aparece apenas como sus domésticos, como se fosse uma espécie separada de sus scrofa, o javali eurasiático. O dromedário é chamado camelos dromedários, literalmente camelo dromedário. Em camelos, o E na penúltima sílaba é longo, justificando a pronúncia como paroxítona. Já em dromedários, o I em ri é curto, forçando a palavra a ser proparoxítona. Esse sufixo ários é novamente bem comum em nomes científicos e sempre vai fazer o acento cair sobre o A. O camelo bactriano tem o nome científico Camelus bactrianus, que significa, quem imaginaria, camelo bactriano. Bactriano aqui faz referência à histórica região da Bactria, atualmente parte do Afeganistão. Novamente um nome fácil de saber pronunciar, já que bactrianos termina com o comum sufixo anus que sempre faz a palavra ser paroxítona. O nome científico da lhama é Lama glama, também sem segredo de pronunciar, e o nome significa simplesmente lhama mesmo, sendo duas formas de latinizar o nome da espécie. Já com a alpaca temos Lama pacus, também simples de pronunciar, e cujo nome significa lhama alpaca. O porquinho da Índia, o cobaia, tem o nome científico Cavia porcellus, que significa algo como cobaia porquinho. Em cavia, a penúltima sílaba vi tem i curto,
então o acento cai em K, cávea. Em Porcelos temos o sufixo elos, que forma diminutivos e que sempre faz a penúltima sílaba, nesse caso cel, terminar numa consoante. Então, sempre que você encontrar elos, ela, elon, assim, com 2 L's, claro, a palavra vai ser paroxítona. O camundongo de laboratório pertence à espécie Mus musculus, que significa camundongo, camundonguinho em latim. Existem diversas subespécies dessa espécie e as linhagens de laboratório parecem ser derivadas de várias diferentes. Então vamos ficar só no nome da espécie aqui mesmo. O epíteto musculus tem o sufixo ulus, que é usado para formar diminutivos em latim e que nunca leva o acento, pois o U é curto. Então o acento cai na sílaba anterior, mus. Mus musculus. O rato de laboratório, também criado frequentemente como animal de estimação, se chama ratos norvégicos e pertence à mesma espécie que o rato que está aí pelos nossos esgotos. Seu nome significa rato norueguês e também não é difícil entender a pronúncia. O epíteto, mais uma vez, termina em icus, fazendo o nome ser uma proparoxítona, ratos norvégicos. E para encerrar temos o coelho, Oryctolagus cuniculus domesticus, que tem o mais longo nome até agora. O nome significa algo como lebre escavada, coelho doméstico. A pronúncia de cuniculus e domésticos é fácil porque possuem os sufixos ulus e icus, que já apareceram antes em outros nomes. No nome do gênero, a penúltima sílaba, lá, tem um A curto, então a antepenúltima precisa receber o acento e dizemos Oryctolagus. Oryctolagus cuniculus domesticus. Você quer ver uma segunda parte com os nomes científicos das principais aves domésticas? Deixa aí nos comentários. Se inscreva e ative as notificações para não perder o conteúdo novo. Para me ajudar a seguir trazendo conteúdo por aqui, você pode apoiar o canal por doações espontâneas via Pix ou PayPal de qualquer valor. Qualquer realzinho já é muito importante. Outra forma de contribuir com o canal é compartilhando esse vídeo com seus amigos que possam se interessar. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!